Isso, uma criança de 7 anos tem mais informações que o imperador romano. Elas não o último lugar que querem estar é na sala de aula. Imagina você um professor querendo dar aula para alunos que não te valorizem em nada. Sabe quantos professores se afastam por ano no estado de São Paulo? Mais de 40 mil, e boa parte por doenças emocionais. Meu pai e minha mãe foram professores. E valorizar, inclusive... Desculpa, não pode falar. Não, pode falar. E valorizar, inclusive, os policiais. 1 a 2% cometem erros e devem ir a julgamento. Mas 90%, 95% ou mais são pessoas que ganham baixos salários e que colocam em risco colocam a sua vida em risco para proteger a sociedade. Os médicos e enfermeiros que cuidam dos outros, mas recebem baixos salários e não cuidam muitas vezes da sua própria saúde. Então, se uma sociedade não valoriza os seus heróis, quem vai valorizar? Inclusive os jornalistas, que na minha opinião têm um valor tremendo. E na minha opinião, hoje eles deveriam voltar a ter crédito, porque você não sabe nas redes sociais o que é fake e o que não é mais. Então deveria ter, uma vez por semana no ensino médio, ter estudo de grandes jornalistas, estudo geopolítico e econômico para gerar consciência crítica, porque grande parte dos jovens nem sabe o que é faixa de Gaza, acha que é uma torta, entendeu? Eu perguntei para uma psicóloga esses dias, qual a taxa, o tamanho das taxas Selic? Acho que é 17,5. É pouco ou muito? Não sei se é muito. As pessoas vivem alienadas, não sabem que é um absurdo. É uma taxa que não fecha a conta. Você controla a inflação, diminuindo a demanda, mas você pisa na cabeça da oferta. Será que não é possível nós equilibrarmos as contas? Será que vamos viver num país eternamente condenado ao rentismo, viver de juros e não ser viciados em investimentos? Por exemplo, o Irã está sendo bombardeado. Sabe, o Irã tem muitos problemas, nós sabemos, do Estado terrorista, mas o Irã, mesmo debaixo de todas as sanções, tem 600 empresas na Bolsa de Valores. E o Brasil, com essa liberdade, tem 400 só. Absurdo. Nós precisamos ter mais IPOs, mais empresas que abrem as ações na Bolsa para ter financiamento justo. Mas eu sei de empresas incríveis que pagam cada taxa de 1%, 400 milhões a 500 milhões de juros a mais por mês, só porque aumenta 1% a mais na taxa Selic. Pois é. Ô, Homer, dúvidas do pessoal aí. Vamos lá, tem a pergunta do Rodrigo Koller. Ele está perguntando aqui, ó. Dr. Cury, será que a tecnologia que prometia facilitar a vida acabou criando a geração mais ansiosa da história? Muito obrigado. Ele chama Rubens, né? Rodrigo, parabéns. Nós criamos a tecnologia para facilitar a vida, mas ao mesmo tempo nós agitamos a nossa mente e vivemos um senso de urgência como nunca ocorreu. De fato, a tecnologia gerou a mais incrível geração, a geração mais ansiosa, mais urgente, mais angustiada. Vou pedir para os pais, nos finais de semana, não usarem os celulares, a não ser para telefonar ou para trabalhar. Se possível, tenha esse espaço, o final de semana sagrado. Você, sua esposa, seus filhos, preservando e cultivando uma vida mais leve, mais agradável, contemplando o belo. E, por favor, pais, não deem excesso de presente para os seus filhos, porque você pode gerar mendigos emocionais. Dê aquilo que o dinheiro não pode comprar. Fale das suas lágrimas, para que seus filhos entendam que não há céu sem tempestade, porque cedo ou tarde eles chorarão as suas próprias lágrimas. Inclusive, Rogério, pega o seu menino de 8 anos. Você hoje é uma pessoa extremamente valorizada e respeitada no país, mas ele tem que saber as dores que você passou, aqueles períodos de angústia que você teve. Ele tem de entender que não há caminho sem acidentes. Porque aí ele vai escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais difíceis da sua vida. Tem muita gente tentando proteger os filhos de tédio e de decepções, né? Quanto isso faz parte da vida, não é? O tédio, você falou uma coisa importante, o tédio e a solidão são bilhetes de passagem para a interiorização. Elimine o tédio e a solidão que você vai desconectar consigo. É por isso que grandes influenciadores acabam se deprimindo. Toda vez que eu faço mentoria para uma pessoa famosa mundialmente, eu falo, você já perdeu. Mas como, doutor Cury? Você já perdeu. Quando você era aplaudido por algum, ou autografava para alguém uma camiseta, você se sentia bem? Muito bem. E hoje, quando o estádio todo te aplaude? Não tem o mesmo prazer, por causa do fenômeno da psicoadaptação. A emoção, ela se psicoadapta e perde a capacidade. Você quer comprar muito um carro, depois você compra...
Uma Ferrari pode ter muito menos impacto emocional que um carro caindo aos pedaços. Depende de como você o vê, como você o enxerga. A emoção, ela pode envelhecer precocemente. E o sucesso mal trabalhado, o poder mal trabalhado, inclusive na política, pioram os líderes. Eles aumentam o nível de necessidade de perpetuação do poder. Tem necessidade de autopreservação, mas não sabem que estão morrendo por dentro. Reitero, os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Por isso que o mestre dos mestres, no auge da fama, falou: olhai os lírios dos campos, vejam como eles são tão belos, e fez uma crítica. Cuidado, Salomão se perdeu no poder, ele se deprimiu. Tudo era vaidade, ao passo que uma flor, para mim, é bela de uma forma inenarrável. Fala, Romero. Tem a pergunta aqui do Marcelo. Ele está perguntando o seguinte, ó: eu guardo tudo para mim e depois parece que eu vou explodir por dentro. O que eu faço? Marcelo, né? Você sabe que Introspectivo, né? muita gente guarda tudo e não divide a sua dor. É importante você ter amigos e viver a matemática da emoção. Na matemática numérica, quando você divide, você diminui. Na matemática da emoção, quando você divide, você aumenta. É impressionante como as pessoas não sabem ter um ombro para chorar e o outro para apoiar. As pessoas não sabem ouvir e não têm medo de expressar suas ideias. E isso é um risco para suicídio, risco para desenvolvimento de sintomas psicossomáticos, como taquicardia, dores de cabeça, dores musculares. Se eu perguntar para todos aqueles que estão nos assistindo se eles têm dores de cabeça, dores musculares, taquicardia, diarreia quando estão tensos, queda de cabelo, grande parte é vítima disso. É o cérebro suplicando: mude seu estilo de vida. É um sinal do corpo. É um sinal do corpo, é um grito silencioso. Então, por favor, duvide de tudo que te controla, critique cada ideia perturbadora e decida gerir a sua emoção. Contemple o belo, relaxe mais, brinque mais. Você olha para as pessoas que estão ao seu redor, até para sua esposa, e diga: querida, você é admiravelmente agitada. E ela olha para você e diz: querido, você é fascinantemente um reclamão. Fica mais agradável. Muito entendeu? mais agradável. Nós não podemos ser juízes uns dos outros. Eu treino muitos juízes e às vezes alguns deles me dizem: eu tenho um juiz cruel dentro de mim. Sim, nós temos que ser mais leve. Abraçar mais, namorar a vida, fazer dela uma vida que vale a pena ser vivida. E é possível, mas é um treinamento, não é mágico. Eu queria completar a pergunta dele com pensamentos intrusivos, né? Como você policia sua mente para não ficar com aquele pensamento intrusivo, repetitivo, que você não consegue tirar ele da cabeça? Então, existe janelas killers que estão super evidentes no córtex cerebral. Elas são janelas killers duplo P, traumáticas duplo P, duplo poder. Poder de ser encontrada como agulha no palheiro, em meio a bilhões de janelas você encontra ela, e poder de ser lida e relida e retroalimentada. E quanto mais você lê e relê, um fenômeno inconsciente, o biógrafo do cérebro, fenômeno RAM, registro automático da memória, registra de volta e vai alargando o núcleo traumático. Essas janelas se tornam cárceres mentais. Então tem pessoas que pensam na morte do filho o dia todo, ou pensam que vão infartar o dia todo, ou pensam que daqui a pouco no futuro não vai ter dinheiro para pagar as contas. Essa recorrência não é atuação do eu, né? Essa recorrência é a atuação do alto fluxo. Por isso, quando ocorre esse fenômeno, nós temos que fazer a mesa redonda do eu, que é diferente da técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. A mesa redonda do eu é você conversar com os fantasmas mentais. Mas eu te pergunto, o que nós pensamos quando vemos alguém conversando sozinho? É doido. É doido. Sendo que conversar sozinho é uma das coisas mais inteligentes da psique humana. Então a pessoa mais inteligente daqui é a Andréa. Ela conversa sozinha? A gente pega ela falando sozinha aí, não pega? É verdade. Que bom. Temos que conversar questionando por que eu desenvolvo esses pensamentos perturbadores, por que eu sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence, por que eu sou obrigado a viver as mentiras da mente, a mente mente, por que eu não sou autor da minha história, por que eu não decido quais pensamentos, de quais batalhas eu devo eleger. Por exemplo, a vida é formada de batalhas, mas você tem que escolher as batalhas que vai lutar. Porque senão você você lutar todas as batalhas, você perde a guerra. Exato. Bom, alguém me ofendeu, me rejeitou,
Não compre aquilo que não te pertence. Você não causou? Não compre. Tem um problema no futuro? Espera um pouquinho. Eu não vou infectar o presente, que é o único momento em que eu posso ser feliz, realizado e relaxado. Vou pensar no presente para algumas estratégias, mas não vou sofrer pelo presente. Então, o nosso eu tem de fazer a mesa redonda, tem de dialogar, discutir, virar na mesa, às vezes, debater de forma inteligente. Mas as pessoas não fazem isso. Sabe por quê? Porque em escola nenhuma se ensina. Não ensina em Harvard, em Cambridge, na Universidade de Pequim, na Universidade de Paris. Estamos no tempo da pedra em relação à gestão da emoção. E é uma pena, porque nós temos hoje ferramentas aqui produzidas no Brasil que pode contribuir demais para a prevenção de transtornos emocionais e para que as pessoas possam ter mais uma qualidade de vida, uma vida mais leve, mais profunda, mais gerenciável e não ser um veículo desgovernado no teatro social. Fala, Romer. O Rodrigo Azevedo, ele perguntou: eu durmo e acordo cansado. Às vezes eu durmo muitas horas e mesmo assim fico cansado. Isso tem relação com a ansiedade? Rodrigo, tem relação total com a ansiedade. Uma pessoa pode não fazer exercício físico nenhum, mas ele pode acordar cansado, fatigado, porque pensar com emoção gasta mais energia do que 10 trabalhadores braçais. Por que mentalmente você se esgota, às vezes mais do que um treino que você faça de 2 horas? Mas não é o pensamento, não? É a emoção que gasta energia. O pensamento, eu não tenho tempo. No outro dia, no outro podcast, nós vamos falar sobre isso. Você promete que vai voltar? Porque tem muito. Vou voltar. Só para avisar, ele tem um voo aqui e esse vai ser mais curto, mas eu quero conversar muito sobre muitos assuntos. Então tá feita a promessa aí, professor. Obrigado, Rogério. Você é muito gentil e inteligente. Obrigado. E um bom líder de podcast é um garimpeiro de ouro. Sabe o que um garimpeiro de ouro faz? Ele não cria ouro, ele remove as pedras dos entrevistados. Parabéns, hein? Ou como, não sei qual artista que falou como que ele esculpia um cavalo, né, numa pedra. Já sabe dessa história, né? Porque ele instalar tira, uma pedra. Ele tira tudo que não é cavalo, Exatamente. O que sobrar é o cavalo, né? Bom, de qualquer maneira, o que leva ao esgotamento cerebral é o quanto de emocionalidade existe, o quanto de credibilidade autógena. O pensamento, ele não é capaz de esgotar o cérebro por si mesmo, porque ele tem uma natureza virtual, imaterial. Mas o que leva... Ele tem essa capacidade de ficar pensando... É um torvelinho. Agora, quando você dá credibilidade autógena, você materializa o pensamento na emoção. O coração acelera, você tem fadiga excessiva, aumenta a respiração. É como se você estivesse numa savana próximo de uma fera. A mente humana cria predadores que não existem. Para ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aliás, inimigos imaginários. Nos escritórios, as pessoas criam feras. Elas vivem mais angustiadas, de maneira mais cruel do que aqueles africanos que estão sem defesa diante de leões, né? Rinocerontes, de leopardos e assim por diante. É incrível como o ser humano... Reitero, a mente mente. Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a própria mente. Por isso você tem que gerenciá-la, tem que administrá-la. Caso contrário, você pode não ter inimigo e não ter desafetos, mas você vai ser teu pior inimigo, teu pior carrasco. Última pergunta, Romer. Vamos lá, tem a pergunta aqui da Micaela. Ela está perguntando: o vício em conteúdos curtos, como Reels e TikTok, tem tirado muito a minha atenção. Como que eu consigo resolver isso? A famosa dopamina fácil. Bom, é uma coisa seríssima. Dopamina e serotonina e melatonina. Melatonina é a molécula de ouro para induzir e estabelecer o sono. A dopamina e a serotonina modulam a emocionalidade. O excesso de estímulo, o excesso de shorts vicia a mente humana em precisar cada vez mais para sentir cada vez menos. Então você precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Por exemplo, o basquete gera tribos que se digladiam mais do que o futebol gera mais do que o basquete? Futebol. O tênis ou o futebol? Futebol. Por quê? Por causa da quantidade de pontos. Um gol é uma explosão emocional, é um short. Não tem jogo que e nem 30 sempre, a 40. Não tem. E nem sempre o melhor vence. Tudo que é rápido e curto, inclusive tranquilizantes,
determinados pode gerar dependência. Por que antidepressivos raramente geram dependência? Porque o efeito é prolongado, demora 15 dias. Mas porque os tarja pretas, alguns deles têm efeito rápido e curto, se não administrado adequadamente, pode gerar dependência. Mas se administrado adequadamente, é ótimo. E por que os shorts geram dependência? Por que as redes sociais geram dependência? Porque cada vez nós abreviamos as imagens. Por isso que podcasts assim são importantíssimos, são lentos. Estimulam o raciocínio, estimulam a interiorização. Mas nós estamos vivendo cada vez mais uma sociedade urgente. Nós desenvolvemos uma cocaína digital. Eu falo para líderes da Polícia Federal, falo para magistrados, para promotores no Brasil. Não está na Constituição, mas nós construímos uma cocaína digital que gera síndrome de abstinência mais rápido do que a cocaína física. Cocaína física demora 24 a 48 horas para ter sintomas, como irritabilidade, ansiedade, angústia, inquietação, enquanto que a cocaína digital, 4 ou 6 horas, já apresenta os mesmos sintomas. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!